are welcome in this place. Holy God of our faith, you are welcome in this place. You are welcome in this place. Come fill our hearts up. Come fill our hearts up with your presence. Come fill our hearts up. Come fill our hearts up with your presence. We love you, sustain us. Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula da IBD Conectados, aprender mais da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o livro que tem as melhores e maiores instruções para que a gente tenha uma vida feliz com Jesus. Hoje vai dar pra gente estudar um pouco melhor, eu vou poder falar mais alto porque não é tão tarde. Na última aula eu acho que eu fiz uma turma aí dormir, né? Falei muito baixinho. Mas hoje dá pra gente conversar numa boa. Vamos começar com a nossa oração? Então, em silêncio, em reverência a Deus, vamos orar. Você me acompanha? Senhor Jesus, obrigada, Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu, pela saúde, pela paz, pelo cuidado, pelo alimento, pela casa, pela família, por tudo de bom que o Senhor tem feito. Senhor, esteja conosco, nos abençoando, cuidando da nossa família, Deus. Eu quero te pedir também neste momento pela avó da Bia, como ela tinha me falado, que tem a preocupação com o coronavírus, pela sua vozinha já ter mais idade. Então eu peço, Senhor, proteja especialmente os idosos, ó Deus, aqueles que têm maior risco. Fica com cada um de nós, ó Deus. E agora, nesse momento, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento para que a gente possa aprender, para que a gente possa receber a mensagem que o Senhor vai nos transmitir hoje. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, na aula passada, a Vivi nos falou sobre o rei Davi. Este homem que foi um homem segundo o coração de Deus, que governou Israel. E agora a gente vai continuar contando sobre outro rei, o rei que veio logo depois do rei Davi. Vocês sabem quem é? Imaginam? Nós vamos falar de um rei muito especial. É o rei Salomão. Ele foi o filho do rei Davi. Quando Davi morreu, Salomão passou a governar Israel. Ele foi um rei que governou por 40 anos Israel. Vamos confirmar isso na Bíblia? Isso está em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 2, no versículo 1 até o 4, a gente pode verificar. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Eterno, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Deus Eterno, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Bom, gente, então é o rei Salomão, né? Vocês perceberam que ao longo dos estudos que a gente tem feito até aqui, desde o começo do ano, os líderes,
de Israel, os governantes, os reis, eles sempre têm recebido o mesmo conselho. Qual o conselho? De obedecer às leis de Deus e de serem corajosos. Quer dizer, há uma grande promessa de Deus para aqueles que são obedientes a Ele. Então, eu acho que isso é uma lição que a gente tem que continuar levando para nós. Mas vamos continuar falando do rei Salomão. E o que esse rei tinha assim de tão especial? Vamos ler em 1 Reis ainda, só que agora no capítulo 3, do versículo 5 até o 10. 1 Reis 3, do 5 ao 10. Naquela noite, o Deus Eterno apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor pelo meu pai Davi, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e ele deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Deus eterno, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou, eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso. E vamos continuar a leitura aqui no capítulo 4 de 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. O Deus Eterno deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Então é isso. Essa é a grande coisa especial que o rei Salomão tinha. Sabedoria. Então, é interessante que parece que o rei Salomão já era sábio antes mesmo de pedir sabedoria, porque ele sabia que o que ele precisava era de sabedoria, e foi o que ele pediu. Ele poderia ter pedido muitas outras coisas, riqueza, poder, fama, mas ele pediu a Deus sabedoria. Ele sabia que com sabedoria ele poderia fazer muitas coisas. E tanto é que se a gente vê lá em 1 Reis ainda no capítulo 3, só que lá no versículo 13, vamos voltar só um pouquinho, vamos voltar para o capítulo 3, no versículo 13, olha só a consequência desse pedido, dessa escolha sábia. Foi uma escolha, né? Salomão podia pedir várias outras coisas para Deus, mas ele pediu sabedoria. E lá no versículo 13 do capítulo 3, veja o que Deus fala. Aliás, vou ir um pouquinho antes. Vamos voltar aqui do versículo 10 que a gente já tinha lido. Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riqueza ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu, darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riqueza e honras mais do que qualquer outro rei." Olha que recompensa pelo rei Salomão ter feito uma boa escolha. Ele teve aquilo que ele pediu de Deus e muito mais. Ele teve toda a sabedoria, foi o rei mais sábio, e toda a riqueza, foi o rei mais rico, e vida longa.
Ele governou Israel por 40 anos. E a prova de toda essa riqueza e sabedoria de Salomão foi a sua fama. A sua fama se estendeu de tal forma que uma certa rainha, a rainha de Sabá, ela quis conferir, ela ficou sabendo dessa fama, de toda a riqueza e sabedoria de Salomão, e ela queria ver conferir com os próprios olhos dela, se aquilo tudo era verdade. Quer ver? Vamos ler lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo do 1 até o 7. Eu espero que vocês tenham pego a Bíblia, gente. Se vocês não pegaram, volta tudo. Pega a Bíblia e acompanhe comigo, tá bom? Porque não tem coisa melhor do que a gente estudar a Bíblia. Então, capítulo 10 de 1 Reis, do versículo 1 até o 7. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas, não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam, viu o palácio, viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que eu ouvi dizer. Então, o rei Salomão realmente foi muito sábio, muito rico, e a rainha Sabá é testemunha disso. Ela foi conferir com os próprios olhos dela. E toda essa sabedoria proporcionou a Salomão muitas coisas, né? Como a gente viu aqui, riquezas. Mas Salomão também usou sua sabedoria para escrever vários livros da Bíblia. Ele escreveu os livros de Eclesiastes, Cantares de Salomão. Ele escreveu 3.000 provérbios. Né? Lá no livro de Provérbios é um livro que tem muitos ensinamentos, com muitos conselhos preciosos. Quando vocês tiverem um tempinho, peguem o livro de Provérbios para lerem. Leiam sempre um pouquinho, vão decorando. O livro de Provérbios foi escrito por vários autores, mas a maioria deles pelo sábio rei Salomão. E também ele escreveu vários salmos. E aí, você sabe o que você deve fazer se você quiser ter sabedoria? Tem alguma ideia? O que você pode fazer para ter pelo menos um pouquinho da sabedoria do rei Salomão? Sabe qual que é a resposta? A resposta está em Tiago 1,5. Em Tiago 1,5, a palavra de Deus nos diz que para que nós peçamos sabedoria a Deus, Ele nos dará em abundância. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Simples assim. Basta pedir a Deus que Ele vai te dar sabedoria. E em Provérbios 9:10, nós lemos que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria.
Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o temor do Senhor, não o temor de ter medo, é o temor de ter respeito, de ter reverência, de saber que Deus é soberano, que Deus é poderoso e que Deus também é o nosso Pai. Sabe aquele respeito que você tem pelas pessoas mais velhas que têm autoridade sobre você? Esse é o temor que você deve ter. Aliás, na verdade, ainda mais a Deus do que a essas pessoas, que você já deve respeitar e obedecer. Então, a obediência a Deus. O início da sabedoria, a sua sabedoria começa com a obediência a Deus. Tá vendo que a gente volta sempre lá na obediência? No começo eu falei, olha, que a gente sempre está vendo que a palavra de Deus nos instrui para sermos obedientes. Então, não adianta você ter conhecimento. Só o conhecimento não ajuda. É importante ler, estudar, ler a palavra de Deus, ouvir pessoas experientes, ouvir pessoas de Deus, ouvir pessoas que têm instrução, que são instruídas, conhecer, buscar conhecimento, pesquisar. Mas todo esse conhecimento não serve de nada se você não obedecer a Deus. Deus te dá capacidade para você ter conhecimento, né? E a maior sabedoria é a obediência a Deus. Começa com a obediência. Então, pessoal, vocês viram que Salomão, mesmo antes de ter sabedoria, ele fez a escolha certa. Ele escolheu pedir a coisa certa. Então, há uma decisão muito importante, importantíssima, que vocês devem tomar antes de tomar qualquer outra decisão, que é a decisão de obedecer a Deus. É o mais importante. E pedir a Ele sabedoria. Certo? Tô aqui com o meu bichinho, gente, porque ele não quer parar de miar. Olha o erro meu. E aí eu não consigo gravar com o miado dele no fundo, né? Então é isso aí, gente. E pra ficar bem gravada, bem memorizada essa lição, eu vou lançar para vocês uma atividade que é um acróstico. Eu não sei se alguns de vocês lembram. Em uma aula da EBD, no ano passado ainda, quando a gente podia dar aula presencial, quando a gente estava junto na igreja, eu dei uma atividade com acróstico. Quem é que lembra? Acróstico é quando a gente monta assim uma palavra e dessa palavra a gente forma outras. Eu acho que a Flora estava, eu lembro que o Pedro estava. Vocês fizeram com a palavra família. Agora eu vou querer que vocês façam um acróstico com a palavra sabedoria. Aí, a partir da palavra sabedoria, vocês vão formar outras palavras relacionadas ao estudo de hoje ou relacionados à Bíblia, relacionados a Deus, tá? Então, vocês vão lá na raiz, né? Na estrutura da palavra sabedoria, vocês vão montar um acróstico, né? A partir da letra S, vocês formam uma palavra que esteja relacionada ao nosso estudo de hoje, ou algo que nos remeta a Deus, a Bíblia, tá legal? E a gente fica por aqui. Um beijão para todos e boa semana para todo mundo. Tchau!